Que sujeirada, que nojeira, hein, rapaziada? Talvez esteja acontecendo diante dos nossos olhos o maior esquema de manipulação da história do futebol brasileiro, tá? O que será que a gente vai descobrir nos próximos dias, nas próximas horas? Quem sabe já possa ter vindo algo novo à tona enquanto você assiste esse vídeo, nessa quarta-feira, dia 10 de maio. Mas o fato é que tudo que eu não queria aconteceu. Que era um jogador do Fluminense envolvido nessa sujeirada toda. E segundo o Ministério Público, e a Rádio Itatiaia divulgou, e eu vou colocar aqui a matéria completa no ar para vocês, o zagueiro Vitor Mendes, que pertence ao Atlético Mineiro e está emprestado ao Fluminense, participou dessa manipulação aí no futebol brasileiro. No caso dele, ganhou um dinheiro para receber um cartão amarelo quando jogava pelo Juventude, tá? O Fluminense, ele já se manifestou e soltou a seguinte nota, ó. O Fluminense Futebol Clube informa que o atleta Vitor Mendes está afastado preventivamente das atividades do clube. O que passa pela cabeça desses caras, meu irmão? O que passa pela cabeça desses caras, tá? Eu tô muito chateado, eu tô muito abalado de verdade, galera, porque assim como provavelmente como você que tá assistindo esse vídeo, eu amo demais o Fluminense é minha vida, mas eu sou um grande apaixonado também por futebol de uma forma geral, né? E a credibilidade do futebol brasileiro, ele pode estar indo por água abaixo. Qualquer coisa que acontecer nos jogos daqui pra frente, vai ter torcedores levantando questão, né? Ah, esse lance aí, esse lance é esquisito. Quantos lances já não aconteceram de forma bizarra no futebol brasileiro nos últimos anos, que a gente agora para e fica na dúvida? Será que foi ruindade do jogador? Será que foi erro? Ou será que foi algum tipo de manipulação? A credibilidade do futebol brasileiro, ela tá indo por água abaixo. Por pessoas que deveriam exaltar cada vez mais a profissão deles, de jogador de futebol. Mas esses caras, os caras que participaram, por enquanto, que o Ministério Público já descobriu, estão jogando por água abaixo. O nome da classe deles, a classe de jogador de futebol, tá? Não vou nem deixar merchan aqui, não vou anunciar patrocinador, não vou anunciar nada, porque esse vídeo aqui é pesado. Não queria estar gravando ele, não queria ter a necessidade de gravar, mas eu já tinha falado que eu só ia me manifestar caso tivesse algum jogador do Fluminense envolvido. Na live de ontem à noite eu falei mais de 1 hora sobre isso. Mas como eu sei que é um público diferente, nem todo mundo consegue assistir a live, já foi da metade pro final, então live longa, a galera não assiste toda mesmo. Eu decidi gravar esse vídeo aqui e trazer todas as informações para vocês que nós temos até agora, tá? Então o Vitor Mendes, suspeito de participar de manipulação no futebol brasileiro, tá afastado pelo Fluminense por tempo indeterminado, tá? O Fluminense joga hoje com o Cruzeiro à noite, e aí, pelo Campeonato Brasileiro, no Mineirão, às 9h30 da noite, e aí eu fico me perguntando, até que ponto isso pode abalar o clima no vestiário tricolor? Até que ponto esse tipo de coisa pode abalar o bom ambiente que existe no Fluminense? É impossível os outros jogadores ficarem à parte disso, né? Ah, não, é problema dele, ele que fez. Não tem como, isso contamina o ambiente. Os amigos, as pessoas próximas, todas as amizades que ele construiu até hoje, nesse pouco tempo que ele tem de Fluminense. Agora, será que o ambiente vai ficar abalado ao ponto de prejudicar a nossa performance no campo? Essa é uma pergunta que não tem resposta, né? A gente talvez vai ter que esperar o jogo e aí, dependendo do que acontecer, a gente fazer uma avaliação. Aí eu acho que aquilo influenciou, que não influenciou. Claro que isso vai ser perguntado ao Fernando Diniz na entrevista coletiva. Eu sei que o clima tá bem pesado e a preocupação é muito grande, tá? Porque hoje é o Vitor Mendes, suspeito. O Richard, que tá no Cruzeiro e já passou pelo Fluminense, suspeito. O Eduardo Bauerman, zagueiro do Santos, suspeito. Aí eu pergunto, quantos atletas mais no futebol brasileiro fizeram a mesma coisa do que esses? E tem mais, hein? Os nomes não param por aí, não. Tá legal? Então vamos direto aqui pra lista. Pra lista não, pra reportagem da Rádio Itatiaia. Tá no site da Itatiaia. Então, só vou pedir rapidinho aqui, se você não for inscrito no canal, se puder se inscrever, deixar teu like, compartilhar. Já somos 102 mil inscritos aqui no canal. Estamos chegando próximo já dos 103 mil inscritos. Então, se você puder se inscrever, deixar teu like e recomendar esse vídeo aí pro máximo de amigos que você puder, eu ficarei muito grato, tá legal? Então vamos direto aqui, ó. Essa aqui não.
aqui, matéria da Tatiaia, esse aqui é o site. Vou baixar aqui um pouquinho para vocês poderem ver, ó. Tatiaia, tá vendo? Tatiaia.com.br. E a matéria diz o seguinte: esquema de apostas. Vitor Mendes, do Atlético Mineiro, e cedido ao Fluminense, é citado pelo Ministério Público. Zagueiro teria recebido uma quantia financeira para levar um cartão amarelo em Juventude e Fortaleza, em setembro de 2022. Vamos lá. O zagueiro Vitor Mendes, que pertence ao Atlético e está emprestado ao Fluminense, foi citado pelo Ministério Público de Goiás, na Operação Penalidade Máxima 2. O defensor de 24 anos não foi denunciado até aqui, até o momento da reportagem, né? E da gravação desse vídeo também. Prints apontam que o jogador teria recebido uma quantia financeira para levar um cartão amarelo no jogo entre Juventude e Fortaleza, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. Ele defendia a equipe gaúcha, também cedida pelo Alvinegro. Então, na época, ele estava no Juventude e emprestado pelo Atlético Mineiro. Vitor Mendes, de fato, recebeu o cartão amarelo no duelo realizado no dia 18 de setembro do ano passado. As provas apontam que o zagueiro embolsou R$35 mil para cumprir o acordo. Nos anexos da denúncia, há um comprovante de que o jogador recebeu um outro Pix de R$5 mil em 21 de outubro de 2022, da BC Sport Manager. A empresa tem como sócio Bruno Lopes, preso preventivamente, apontado como um dos chefes da quadrilha de manipulação de resultados. Outro documento anexado em denúncia é um print de conversa no WhatsApp que o zagueiro cobrou o pagamento da quantia acertada com os apostadores. Veja abaixo. O que vocês podem ver na tela agora, pessoal, é muito triste e constrangedor, tá? Essas palavras aqui, essas frases da esquerda, é o Vitor Mendes. E em cima aqui, ó, quase cortado, o que você pode, como é que é? Mais o que você vai ganhar. Aí o Vitor Mendes, Miquita, viado, que eu arranjo até 2, kkk. O que ele quer dizer aqui? A pessoa aí que tá conversando com ele tá pedindo, eu entendo dessa forma, tá? Que ele tá pedindo para ele indicar mais jogadores para poder participar do negócio. E aí ele fala que se ele for pago, ele indica até 2. E aí botou risos. Vai cair, pô, confia não. Amém. A pessoa respondeu. Aí o Vitor Mendes dá a seguinte resposta: sem quitar, não dá. KK. Tô esperando cair o meu também, irmão. Escreveu a pessoa. E aqui do lado tá o comprovante do Pix, no valor de R$5 mil. Tá? Ou seja, tá com prova aqui, né? O Ministério Público não citaria ele caso não tivesse nada. E aí, claro que ele apenas é suspeito, né? Enquanto não é julgado e condenado, suspeito. Vitor Mendes foi comprado pelo Atlético Mineiro para as categorias de base ao Santos em 2018. 2 anos depois, o Galo emprestou o jogador para o Boa Esporte Figueirense. No ano seguinte, foi cedido ao Juventude. Após bom desempenho, ele voltou ao Galo e chegou a ser utilizado em 3 partidas na temporada 2022. Todas pelo Campeonato Mineiro. Sem espaço na sequência do ano, o jogador retornou ao Juventude. Já neste ano, foi cedido por empréstimo ao Fluminense. Vitor Mendes está em Belo Horizonte com a delegação do Tricolor para o jogo contra o Cruzeiro, pela 5ª rodada da Série A. Aqui até então não tinha saído, mas eu já coloquei aqui para vocês. Faço questão de colocar de novo, tá? Nota oficial do Fluminense. O Fluminense Futebol Clube informa que o atleta Vitor Mendes está afastado preventivamente das atividades do clube, ok? Continuando com a matéria, movimento suspeito. Na véspera do jogo entre Juventude e Fortaleza em 2022, apostadores apontaram nas redes sociais um movimento suspeito na cotação para Vitor Mendes receber um cartão amarelo no confronto. A odd para o jogador ser advertido, ou seja, tomar o cartão, abriu em 2,40. Mas com a grande quantia investida nesse mercado, a odd fechou em 1,53. A movimentação também aconteceu na cotação de cartão amarelo para Paulo Miranda, então zagueiro do Juventude. O defensor virou réu nesta terça-feira. Os 2 jogadores receberam cartão amarelo na partida. Aí aqui, pessoal, tá alguns prints de torcedores escrevendo nas redes sociais, né? Na moral, vai vendo e me diz se não tem sacanagem. Aí o Cabreloa Chips relatou entrada grande dinheiro em cartões para Vitor Mendes e Paulo Miranda, ambos do Juventude contra o Fortaleza.
Vitor Mendes, odd caiu de 2,40 para 1,53 e o Paulo Miranda caiu de 2,50 para 1,66, tá? Aí aqui tem outras pessoas escrevendo, ó, informações de cards. Eu sempre acompanho as movimentações de cartão e por algum motivo entrou uma grana forte no zagueiro Vitor Mendes do Juventude. Esse tipo de queda sem informação não é normal. Ou seja, as pessoas elas já desconfiaram na época, tá? Procurado, o Fluminense optou por não se manifestar no momento, então isso aqui ignora, né? Porque o Fluminense já se manifestou. Operação penalidade máxima. 2. A Justiça de Goiás aceitou nova denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado, no âmbito da Operação Penalidade Máxima 2, que investiga a manipulação de resultados no futebol com o envolvimento de jogadores intermediários. Agora, os 17 citados são réus e tem um prazo de 10 dias para responder às acusações. Desses, 5 são atletas profissionais. A decisão é da 2ª Vara Estadual de Repressão ao Crime Organizado e à Lavagem de Capitais do Estado de Goiás. Os jogadores até agora que viraram réus foram Eduardo Bauerman, do Santos, Vitor Ramos, à época na Portuguesa, Igor Cairuz, à época no Cuiabá, Paulo Miranda, à época no Juventude, e Fernando Neto, à época no Operário do Paraná. Outros 4 jogadores colaboraram com as investigações e não foram denunciados pelo Ministério Público. São eles: Onitlase Moraes Rodrigues Júnior, à época no Juventude, Kevin Lomônaco, do Bragantino, Nicolas Santos de Farias, do Novo Hamburgo, e Emilton Pedroso Domingues, do Inter de Santa Maria. Receberam valores e concordaram com a manipulação, mas auxiliaram o órgão público nas investigações, ou seja, delação premiada. Entregaram todo mundo. E aí foram soltos que eu digo, foram absolvidos, digamos assim, não foram indiciados, né? Em 16 de março, a Justiça do Estado de Goiás já havia aceitado a denúncia da primeira fase da mesma operação. Além de acatar a denúncia nessa terça-feira, a Justiça manteve a prisão preventiva dos seguintes denunciados: Bruno Lopes de Moura, apontado como chefe do esquema, Thiago Chambó Andrade, aliciador / intermediário, e Romário Hugo dos Santos, ex-jogador e também aliciador. Quero deixar claro aqui que esse Romário não é o Romário que nós conhecemos, tetracampeão do mundo, tá? É um outro jogador, nome Romário, mas não é o Romário, tá legal? Não é o Romário famoso, né? Pessoal, eu não sei muito bem o que pensar, eu não sei o que expressar, porque justamente no ano de 2023, que tem tudo para ser o ano que o Fluminense vai conquistar grandes títulos, ter grandes conquistas, ele pode ter uma mancha desse tamanho no futebol brasileiro. Repito, esse pode ser o maior escândalo de manipulação já existente no Brasil até hoje, tá? Tudo o que acontecer daqui para frente será sob suspeita. O torcedor de qualquer clube do Brasil, de qualquer campeonato, de qualquer divisão, qualquer falha do seu jogador que dê origem a um gol, qualquer pênalti marcado contra a sua equipe de forma bizarra, um erro, um escorregão, a mão na bola, todo e qualquer torcedor vai levantar a suspeita. Ué, será que tá combinado? Será que tá comprado? Quantos jogadores a mais participaram dessa situação? Do time que você tá assistindo aí. Eu não tô falando só do Fluminense, não. Tô falando do futebol brasileiro em geral, tá? Vocês têm noção que se quanto mais cavar essa história, mais o negócio vai feder e mais nomes vão aparecer? Pergunto a vocês, será que vai parar só no âmbito de jogador de futebol? Cara, é muito triste. Eu fico pensando aqui agora, tava conversando com um amigo hoje à noite, tô gravando esse vídeo 2 horas da manhã, tá? São 2 horas, 1h30 e pouco, 1h35 da manhã, pra ser mais exato, tá? E eu tava conversando com um amigo ainda agora, ele me perguntou assim, ele falou comigo assim o seguinte, ele, Andrezão, imagina o Thiago Silva. Você deve estar falando assim, André, o que o Thiago Silva tem a ver com isso? Não, com essa situação em nada. Imagina o Thiago Silva jogando na Premier League, cogitando voltar ao Brasil, e aí ver esse tipo de manchete saindo nas páginas policiais, páginas criminosas de todo o Brasil e de todo mundo, que com certeza isso vai virar um escândalo mundial, tá? Quer dizer, ele sai da Premier League com todo o nome e a bagagem que ele tem para jogar num futebol onde se há manipulação. O cara que aceita ganhar 5 mil, 35 mil, não importa, para tomar um cartão amarelo, quanto ele aceitaria ganhar para tomar um cartão vermelho? Para fazer um pênalti? Quiçá um gol contra? Ou qualquer outro tipo de manipulação? É a pergunta que fica no ar.
Quem se suja por pouco, se suja por muito. Esses caras podem ter jogado a carreira, a vida deles, da família deles, de todo mundo, no ralo, no lixo. Por nada, cara. Por absolutamente nada. O que eu esperava do Fluminense aconteceu. Na live de ontem à noite eu falava sobre isso. Não interessa mais o Vitor Mendes pra mim. Interessa a posição que o Fluminense vai tomar agora. Porque o Fluminense precisa se manifestar imediatamente. E o Fluminense foi muito rápido, se manifestou, já afastou o atleta. Então, eu quero que o Vitor Mendes se dane. Ele que, com seus advogados, prove a sua inocência. Ok? Prove a sua inocência. A pergunta que fica é: será que temos outros jogadores envolvidos nessa situação? Será? Cara, eu espero muito que não. Eu espero muito que não. E espero muito que as pessoas envolvidas nesse caso sejam punidas severamente. Para que fiquem de exemplo. Imagina um jovem jogador da base, às vezes com uma situação financeira difícil, ver um jogador profissional numa situação como essa. O jogador tiver a cabeça fraca, já era. Vai pro ralo também. Tô falando do Fluminense não, tô falando do modo geral. Tá? Futebol brasileiro em geral. A gente sabe que 5% dos jogadores de futebol profissional são bem-sucedidos, ganham milhões. O resto ganha tudo salário pequeno. Aí eu pergunto, quantos mais jogadores estão envolvidos nessa situação? Essa é a minha grande preocupação. Tô muito preocupado com o futuro do futebol brasileiro, pessoal. De verdade. E repito, espero que as pessoas envolvidas sejam punidas severamente. Cheguei a falar no início da live, quando não sabia da história completa, da sujeirada toda, acho que o Vitor Mendes não tinha nem sido citado ainda, que eu não sabia, eu ficava na dúvida, não tinha uma resposta ainda para qual tipo de punição deveria ser dado. Suspensão de 1, 2, 3 anos, 5 anos ou banimento total do futebol? Ele nunca mais pode jogar profissionalmente. Em determinado momento da live eu cheguei a falar isso, agora eu não tenho dúvida nenhuma. Banimento do futebol em definitivo. Pessoas envolvidas com essa situação não podem nunca mais participar de uma competição esportiva de forma profissional, de qualquer modalidade que seja. Esses caras sujaram o nome da modalidade mais amada e mais apaixonante do mundo, que é o futebol. E podem estar sujando o nome do futebol brasileiro. Meia dúzia de pessoas, 10, 20, 30, 40, 50, não importa, estão jogando na lama o nome de uma classe que é de jogador de futebol, que é tão respeitada e amada por todo o povo brasileiro e todo o povo do mundo. Isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério. E eu tô com uma tristeza profunda no coração e uma preocupação gigantesca do que irá aparecer daqui para frente. 4 atletas fizeram delação premiada. Será que esses que estão sendo indiciados agora também farão a delação premiada? E a partir daí mais nomes surgirão? Daqui a quantos meses a gente vai descobrir mais pessoas envolvidas? Será que a gente vai ter que ter a etapa 3 da operação? Essa já é a 2. Só o tempo vai dizer. Muito triste e preocupante, tá? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se você puder deixar o like, te agradeço. Não é pro assunto do vídeo. O assunto do vídeo eu sei que é super chato, mas é pro meu trabalho. Eu faço com muito carinho para trazer o máximo de informações possíveis aqui para vocês. E uma opinião sempre ponderada e sensata, né? Dentro do possível. Porque essa situação, se eu pudesse falar o que eu quero falar, mas infelizmente não posso. Fiquem com Deus, pessoal. Forte abraço. Saudações tricolores.